Muita gente faz a graduação aqui no Brasil e tem vontade de fazer a pós-graduação no exterior. Mas aí vem a dificuldade. Que país escolher, como se preparar para isso? O nosso convidado de hoje é o professor Rogério de Leon, aqui da EAD da Unicesumar, que está há poucos dias da viagem para fazer um doutorado no Canadá. E ele tem dicas para a gente. Tudo bem, professor? Tudo bem, Elaine? Bom, vamos começar assim. Como é que surgiu a ideia de fazer o doutorado fora? Eu já penso em fazer um doutorado desde que terminei o mestrado em 2006. E a minha intenção era fazer aqui no Brasil. E meu filho, ele foi estudar no Canadá o ano passado, e eu no passado eu fui junto com ele quando ele foi estudar. E eu acabei fazendo contato em algumas universidades lá, e eu vi que havia essa possibilidade de fazer uma pós-graduação lá. Quando eu voltei para o Brasil, depois das férias, eu comecei a fazer uma prospecção para ver se eu conseguia cumprir os requisitos mínimos e... felizmente, depois de um longo processo, eu acabei sendo aceito. Quer dizer, quem pensa em fazer isso já tem que começar a pesquisar bem antes do prazo, né? Muito, muito antes. Então, já vai a primeira dica. No Canadá, assim como nos Estados Unidos, as aulas começam em setembro. Não começam em fevereiro, igual aqui no Brasil. Então, por exemplo, no Canadá, para aluno internacional, a inscrição tem que ser feita até dia 1º de fevereiro, para as aulas que começam em setembro. Então, se você quiser fazer o doutorado no Canadá agora, você tem que escrever agora para fazer só em setembro do ano que vem. Então, o calendário deles é diferente do nosso. Então, assim, a primeira coisa é ver o calendário deles, quando termina o período de inscrição e quando começa o período letivo. E outra coisa importante também é que, geralmente, a inscrição para aluno internacional é diferente da inscrição para aluno local. Então, para aluno canadense, vou falar mais do Canadá porque é o que eu estou indo, mas eu acabei estudando de outros países também. No Canadá, o aluno internacional até fevereiro, a data limite, para começar em setembro, e o aluno canadense até junho. Ah, aumenta então, bastante. Para eles é muito mais fácil, né? Mas tem a questão também de toda a burocracia que você tem que vencer, que para o canadense é mais fácil. Por exemplo, quando o canadense se inscreve para o mestrado ou doutorado, ele simplesmente manda o currículo dele. E lá no Canadá é muito fácil uma universidade checar o documento de uma outra universidade canadense. No caso do Brasil ou de qualquer aluno estrangeiro, eles não têm como checar essa documentação da mesma facilidade. Então, por isso que os prazos são maiores para nós, porque eles precisam de mais tempo para fazer toda essa checagem de documentação. E de uma forma geral, assim, o que é que eles analisam para te aceitar ou não como aluno do doutorado? A pós-graduação no exterior, o nível de exigência é muito parecido com o nosso. Então, para você fazer um doutorado no Brasil e um doutorado no Canadá, a exigência é praticamente a mesma. É claro que no caso do Canadá, eles exigem uma coisa a mais que não exige no Brasil, que é o idioma. Então, para você fazer um doutorado ou um mestrado no Brasil, você não precisa apresentar um certificado de proficiência de inglês. No Canadá, você precisa. No Brasil, para você tirar um certificado, dependendo do tipo de certificado, tem uma fila de 4 meses para você fazer a prova. Dependendo do certificado, você consegue fazer a prova em 1 mês. Então, aí já é mais uma coisa que você tem que colocar na sua agenda para se antecipar, para conseguir cumprir todos os requisitos no prazo. E tem uma pontuação mínima, né, professor? A pontuação mínima varia de instituição para instituição, de certificação para certificação. Por exemplo, o IELTS, eles pedem o acadêmico com nota no mínimo 6,5, se eu não me engano. A nota mínima 7, com todas as bandas 6,5 a mais. No TOEFL, eles pedem no mínimo 80, mas você não pode ter nenhuma nota a menos de 20. Então, para cada certificação tem uma nota, e é claro que tem algumas faculdades que têm uma exigência um pouco maior do que outras. A gente fala, por exemplo, para fazer um mestrado aqui no Brasil, você tem que ser aceito no mestrado, né? Tem que ter um professor, né? Lá fora funciona dessa forma também? Lá fora também funciona assim. No caso do mestrado, em específico, você pode entrar sem o orientador. Então, se você conseguir o orientador antes, fica mais fácil. Você concorre, você tem que preencher todos os outros requisitos também. Mas, se você não tiver o orientador, você pode concorrer, e aí, se tiver vaga, eles vão avaliar os alunos que estão ingressando, e algum orientador vai te escolher. Mas pode ser que nenhum te escolha e você acaba não entrando por causa disso. No doutorado, não. No doutorado, você tem que ter o orientador primeiro para depois se inscrever. Então, para você se inscrever, você tem que ter o orientador. Então, o que eu fiz? Eu comecei a prospectar, comecei a ver nas universidades quais tinham programa de pós-graduação na minha área, dentro das universidades, quais professores estavam procurando alunos.
Porque lá eles colocam, estou procurando aluno de doutorado. Olha, que interessante. Tenho bolsa, não tenho bolsa. Aceito estrangeiro, não aceito estrangeiro. Quais são os requisitos que ele tem? E aí eu fui selecionando aqueles que eram da minha área de interesse, que tinham interesse em alguém no meu perfil. E aí eu comecei a mandar e-mail, mandar currículo, mandar histórico, mandar certificado de proficiência, até que alguns professores se interessaram, aí você vai fazer entrevista por e-mail, por Skype. E aí quando o orientador fala, não, eu te aceito te orientar, aí você se inscreve e não é porque ele te aceitou que você vai ser aceito pela instituição. Ainda tem esse passo. Ainda tem, você tem que mandar a documentação, a documentação vai ser analisada por eles. No meu caso, teve um comitê do departamento que avaliou meu currículo para dizer se eu iria aceito ou não no programa. Então, só o orientador não te garante, mas o orientador é um pré-requisito. Entendi. E aí, no meu caso, eu passei pela avaliação do comitê de pós-graduação, depois a avaliação do comitê do departamento, além de ser aceito pelo orientador. Mas é uma coisa que também acontece no Brasil. Se você for fazer um doutorado na USP, por exemplo, você vai ter que ter orientador. Você vai ter que se inscrever, vai ter que ser aprovado na pró-reitoria de pós-graduação, vai ter que ser aprovado pelo comitê do departamento para depois você ingressar. Então, é muito parecido os processos. O que é de principal diferença é que no Canadá ele exige de você a proficiência do inglês. E, diferente daqui, lá, a pós-graduação, assim como a graduação, mesmo pública, ela é paga. No Brasil, ela é gratuita. É difícil conseguir bolsa, professor? Eu consegui a bolsa porque o meu orientador já tinha uma verba de fomento, e na verba de fomento já tinha previsão para bolsa de doutorado. E como ele não tinha um aluno de doutorado com bolsa, ele conseguiu pegar essa bolsa. Mas a universidade tem bolsas, o próprio departamento tem bolsas, a cidade que eu estou indo, que é o Winnipeg, também tem bolsas, e o estado de Manitoba também tem bolsas. Então, no primeiro ano eu já tenho a bolsa que o meu orientador me arrumou, mas a partir do segundo ano eu posso concorrer para outras bolsas. Então, ainda não sei dizer se vai ser fácil ou não. Para o primeiro ano, pelo menos, está garantido. Já está certo, né? Mas, como o curso ele é pago, então a bolsa ela ajuda, mas não é o suficiente. É muito caro, professor, cursos fora, assim? Depende do que é caro para você. O curso de doutorado que eu vou fazer custa $10.000 canadenses por ano. Eu não acho caro. O meu filho faz graduação lá e ele paga 12 mil por ano. Olha, é mais então alto. É mais caro do que a graduação. E a gente fez uma conta quando o meu filho foi estudar no Canadá. A gente comparou com a prima da minha esposa, que mora em Ponta Grossa, e a filha estuda em Curitiba. E o que ela gasta de mensalidade na faculdade particular, mais a estadia em Curitiba, é mais ou menos o que a gente gasta para pagar o nosso filho no Canadá. Então, não é um valor tão alto assim. E uma experiência? Com certeza. O Canadá ele tem esse perfil de inserção internacional. Então, tem muita vaga para aluno internacional em todos os níveis, graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Então, meu filho mesmo, o ciclo de amizade dele não é só canadense. Tem muito brasileiro, tem muito chinês, tem muito coreano, muito indiano. Então, não é uma oportunidade só de você conhecer o Canadá. Lá no Canadá você consegue conhecer um pedacinho do mundo inteiro, porque tem muita gente de fora lá também. O pessoal às vezes fala, né? Mas dá insegurança, a gente fica preocupado. Dá, né, professor? Dá, com certeza. Mas mesmo se fosse estudar aqui, também daria. Uma outra coisa que tem a mais para você estudar fora é o visto. Então, após ser aprovado pela instituição, você tem que pedir para o Canadá te fornecer um visto de estudos. E aí o governo do Canadá tem toda uma série de exigências que ele faz para verificar se você está apto ou não para receber o visto. Mas isso aí acontece também com todos os países. O fato de você ser aceito no programa não te garante o visto. Mas ser aceito no programa é requisito para você pedir o visto. Ou seja, é importante antes analisar todos os detalhes necessários para poder cumprir cada etapa, né, Com certeza, o planejamento é fundamental. Porque não adianta você se esforçar ao máximo para conseguir entrar na universidade e você não ter dinheiro para pagar a tuition, pagar a mensalidade, a anuidade. Lá não é por mês. Lá tem que pagar o ano todo de uma vez. Lá é por semestre. A tuition é semestral. Então você entrou, paga o primeiro semestre, aí acabou as férias, você paga o segundo semestre e assim por diante. Mas você precisa também cumprir os pré-requisitos que o governo daquele país tem para o fornecimento de visto. Então, alguns países como Portugal, você não tem essa dificuldade, que a gente tem um acordo. Na Europa,
como eles têm um acordo lá na Comunidade Europeia, também não é tão difícil conseguir o visto para estudante. Os Estados Unidos, o Canadá, são um pouco mais exigentes. E assim, então a principal dica que o senhor daria para a gente encerrar essa conversa para a pessoa que surgiu uma ideia e falou, uau, quero fazer isso também? Planejamento é fundamental, então comece a planejar e comece a buscar informação. Então, algumas dicas eu já dei. Certificação de inglês, datas de inscrição. Então, a inscrição normalmente termina em fevereiro para as aulas começarem em setembro. Então, esse prazo que você tem para começar a juntar os seus documentos, traduzir os documentos, tem que ser tradução juramentada. E aí começar a procurar professores que estão procurando alunos e aceitam alunos internacionais e começar a mandar e-mail, começar a fazer contato, agendar entrevista, e não é uma coisa impossível. É só ter foco, fé, força e seguir em frente. Com certeza. Eu mesmo, agora que eu fui aceito, comecei a procurar na internet, no Facebook, achei vários estudantes brasileiros que estão fazendo pós-graduação nessa universidade que eu estou indo. Muito legal. Professor, obrigada, boa sorte, sucesso. Que o senhor traga ainda para o Brasil cada vez mais informações para agregar aí para os seus alunos. Obrigada, viu? Muito obrigado.